argentino a atingir essa marca dos 100 jogos à frente da seleção. O Diego Stabile, que inclusive foi jogador da autor do primeiro gol da Argentina em Copas do Mundo. 24 ou 25 jogos com a camisa, no comando da seleção argentina. Chegou a ficar por 19 anos no comando da seleção como treinador. Foi jogador e treinador. Assim como o Scaloni, jogador e treinador, batendo uma marca fantástica. Sem...